Olá, meu nome é Ercília, sou professora do Cefet-MG e hoje vamos falar um pouquinho como proteger nossos rios. Bom, como proteger nossos rios? Para tentar compreender esse processo, a gente vai fazer várias perguntas ao longo desse vídeo, apresentando os principais pontos, fomentando uma discussão. A primeira pergunta é: para que serve um rio? Um rio tem águas que podem ser utilizadas para diversos fins. A pesca é um dos usos da água de um rio. A geração de energia é outra, a gente dá o nome de energia hidroelétrica. O turismo também é um outro uso que utiliza águas de um rio. Criação de animais e irrigação também fazem uso da água de um rio. E nós, seres humanos, também usamos essa água para diversos fins, seja para nos alimentarmos, como seja também para uso de indústrias e outros processos. Mas, além de todos esses usos, existe um uso muito importante que é o uso da própria natureza. Esse uso da natureza também propicia a manutenção dos próprios rios, bem como a manutenção de nossa vida aqui na Terra. E de onde vem a água de um rio? Bom, para isso a gente tem que entender o chamado ciclo da água. O ciclo da água ele é formado por vários processos. O primeiro processo que eu vou descrever aqui é o processo de evaporação. As águas que estão ou no rio, ou no lago, ou no reservatório, elas evaporam e vão para o ar no formato de vapor. Esse vapor ele vai se condensar, formando nuvens. Em seguida, essa água que está nas nuvens pode precipitar na forma de chuva, voltando para a superfície terrestre. Dessa água que vai para a chuva, parte delas pode ir para os rios, parte delas pode infiltrar. Esse processo de infiltração vai gerar as chamadas águas subterrâneas, que abastecem, por sua vez, os rios em períodos não chuvosos. Todo esse processo é chamado ciclo da água. Uma partícula de água que está na superfície terrestre, ele sofre evaporação, condensação, precipitação, infiltração, águas subterrâneas, águas superficiais, que são os rios, várias vezes. Então, esse ciclo é bastante importante para a manutenção dos nossos rios, para os nossos rios se manterem vivos com água para os nossos usos. E se tirássemos toda a água de um rio? Existem alguns rios no planeta que já sofrem esses problemas. Aqui eu estou mostrando o Rio São Francisco, perto da Foz, na região de Propiá. Essa ponte ela foi construída quando o rio tinha uma quantidade de água muito grande. Há muitos anos atrás. E agora o que a gente percebe é o quê? É uma ponte aonde parte do trecho tem água e grande parte dela não tem água, é seca, tem sedimentos. A gente diz que é um processo de assoreamento. O mesmo acontece aqui no Rio Doce. Esse é um trecho dentro da cidade de Aimorés, aonde o rio praticamente secou. É o chamado trecho de vazão reduzida. E aqui um exemplo internacional. Isso aqui é a foz do Rio Colorado, nos Estados Unidos. Praticamente sem água, seco. O grande problema dessa situação é que um rio morrendo, morre também todo o ecossistema aquático desse rio e das suas relações. Então, animais terrestres que fazem uso desse rio para beber água também vão morrer porque o rio morreu. Então, é um processo muito triste e muito complicado que a gente tenta evitar ao máximo. E para isso, a gente criou o conceito da chamada vazão ecológica. Quem vai explicar a vazão ecológica aqui é a Verônica, que foi uma aluna de doutorado do Cefet, que fez um estudo a respeito da vazão ecológica. A vazão ecológica é definida como a quantidade e a qualidade das águas que são necessárias para manter os seres vivos e as atividades que os mesmos desenvolvem, sejam estes animais como também os próprios seres humanos. E como descobrir a vazão ecológica? Para isso foi feito um estudo na Bacia do Paraíba do Sul, que passa por 3 estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa bacia também é responsável pelo abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nela, encontramos um rio chamado Rio Preto e próximo a Visconde de Mauá fizemos os nossos estudos e levantamentos. Nesse mapa podemos ver a localização indicada pelo ponto. Diversas informações foram coletadas.
Analisamos a vegetação com relação ao seu porte e se suporta ou não a presença de água nas raízes. Verificamos as espécies de peixes local e se elas eram nativas ou não. Também avaliamos aonde foram encontradas nos rios. Fizemos um estudo da quantidade de água dentro de um rio durante um período de tempo. E também avaliamos a frequência e a duração das cheias que ocorrem no rio. Além disso, fizemos um estudo a respeito das principais atividades que acontecem na região, tais como pecuária, agricultura, cidades e turismo. Todas essas informações foram importantes para entrar com os dados numa ferramenta chamada Análise de Multicritérios. Aqui podemos ver alguns vídeos de quando foram coletadas informações a respeito de peixes. Quais foram as nossas descobertas? Bom, tivemos várias descobertas, mas aqui enfatizamos duas. A primeira está relacionada com a forma de obtenção da vazão ecológica. Conseguimos propor uma nova metodologia, considerando os usos humanos como pecuária, agricultura, cidades e turismo, bem como o uso da natureza, peixes e vegetação. Além disso, propusemos também ações para a proteção do Rio Preto, próxima região de Visconde de Mauá. Essas ações, elas consideram as espécies invasoras de peixe e de vegetação, bem como as mudanças climáticas. Essas ações, elas devem ser prioritárias em políticas públicas para a proteção dos nossos recursos hídricos. Maiores informações desse projeto podem ser obtidas na descrição desse vídeo e também no Instagram do grupo Ecohidráulica. Nossa equipe interdisciplinar foi composta por mim, professora Ercília Santos, do Cefet-MG, pela Verônica Léo, professora do IFMG, pela Andréia Marques, professora do Cefet-MG, pela Lília Maria, professora do Cefet-MG, e pelos professores Marcos Rodrigues e Tailan Moretti, professores também da Federal Fluminense. Tivemos também a participação do professor Gerson, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o professor Francisco Martinez Capel, da Universidade Politécnica de Valência. Esse projeto só foi possível através do apoio financeiro e institucional do Grupo de Pesquisa em Ecohidráulica do Cefet-MG, da CAPES, da FAPEMIG e do Cefet-MG. Obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.